está num evento que a gente tem que pensar, você está aqui para pensar. Não é porque você é cristão que você tem que deixar de pensar. Não, ao contrário. Por você ser cristão, isto é mais um motivo para você pensar e pensar bastante. Tem uma frase que me confronta muito, que diz o seguinte: em muitas igrejas, o evangelho tem sido tão diluído que a solução é tão fraca que se fosse um veneno, não mataria ninguém, e que se fosse um remédio, não curaria ninguém. Não dá para eu e você fazermos parte de uma igreja mais ou menos. Ou somos chamados para fazer a diferença na sociedade de verdade, ou estamos enganando a nós mesmos. Muitas vezes mantemos um rótulo, muitas vezes zelamos por uma aparência. Brother, tu quer mostrar isso para quem? Para o teu pastor? Tu quer mostrar isso para quem? Para a tua instituição, para a tua família? Deus sabe quem é você no íntimo. E muitas vezes nos rotulamos, vestimos tantas carapuças para agradar tantas pessoas, quando na verdade o nosso primeiro intuito tinha que ser agradar ao Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. A tua vida é para a glória de Deus. Eu não sei com que motivação você veio aqui. Eu não sei quantas promessas tu fez lá em dezembro, novo ano, né? Vou entrar na academia, vou concluir os estudos, vou fazer uma pós-graduação, vou ser mais atuante no ministério, vou ser menos beijoqueiro, sei lá o que tu propôs. Mas, sinceramente, 2015 não pode ser mais um ano. Sinceramente, esse ano não pode passar e você chegar em dezembro, olhar para trás e pensar: caramba, o que eu fiz? Nada. O que eu construí? Nada. Eu não sei qual é a tua realidade. Talvez você tenha vindo de uma realidade familiar muito difícil. Talvez você tenha vindo de uma estrutura muito difícil. Talvez tu não tenha grana para fazer muita coisa. Mas enquanto você ficar transferindo responsabilidades, a culpa é da Dilma, a culpa é dos meus pais, a culpa é da minha igreja, a culpa é do pastor, a culpa, a tua vida não vai andar. Primeiro passo para mudar é reconhecer as dificuldades, reconhecer as limitações, olhar para nós mesmos, percebemos que somos miseráveis e dizer, nem para ninguém, para nós mesmos, eu vou ser diferente. Eu preciso ser diferente. Eu vou desenvolver o caráter de Cristo. Eu vou ser uma nova criatura. E isso não significa ser perfeito. Não. Até porque santidade dentro da ótica bíblica não é ser perfeito. Santo não é aquele que não peca nunca. Santo é aquele que procura constantemente não pecar. Quando peca, confessa, se arrepende e continua a sua caminhada. Talvez muitos motivos te fizeram desistir da igreja. Não estou falando de desistir da denominação, estou dizendo desistir da igreja, que somos eu e você. Mas é egoísta demais olharmos para a nossa própria vida, vivermos os nossos sonhos e pensar, sabe de uma coisa? Que se dane agora todo mundo, agora eu vou fazer o que eu quero. Isso é egoísta demais. Tem pessoas precisando de uma palavra tua para ter a vida transformada. Tem pessoas precisando de um incentivo teu, precisando do teu ombro, às vezes só para chorar, para que a vida dela seja transformada e restaurada. Talvez você não tenha muito, mas o teu tempo é o bem mais precioso que você pode dar para o teu irmão. É o tempo todo, os meus sonhos, a minha vida, os meus projetos. Não. Os nossos projetos, a nossa vida, os nossos sonhos. Viva para servir alguém, viva para servir ao teu irmão, viva para glorificar a Deus na vida do teu irmão. E aí a tua vida vai começar a ganhar sentido. O sistema nos ensina, corra atrás do dinheiro que você vai ser feliz. Se isso fosse verdade, não tinham tantos milionários se suicidando. A gente sabe disso, mas a gente cai nessa. Cara, corre atrás da tua grana, você precisa estudar, você precisa se sustentar, viver com dignidade, um monte de coisas. Mas não esquece da tua vocação. Não esqueça do teu chamado. Não se esqueça, para que você foi gerado?
Esse evento todo que foi montado aqui, pastor veio lá de Uberlândia, os pastores da Betânia estão aqui. Sabe para quê? Nós queremos compartilhar a vida com você, mas vida com sentido. Que Deus te abençoe poderosamente. Quero chamar aqui pastor Ariovaldo Júnior, para que ele continue com o tema A Inútil Máscara da Religião. Abre sua Bíblia. Em Hebreus capítulo 5. Se você trouxe, né? Hebreus capítulo 5. Do verso 1 ao 10, fala sobre a questão do sumo sacerdote, de como Cristo ocupa o lugar do sumo sacerdote. E depois o autor de Hebreus entra na questão de que essa é uma questão complexa, porque Cristo, ou aquele que ocupa o lugar do sumo sacerdote na história da humanidade, é da descendência, da ordem de Melquisedeque. Aí no verso 11, que é onde nós vamos começar a ler, fala assim, Hebreus 5, 11. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vos tornastes tardios em ouvir. Porque devendo já ser mestres em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais quais que precisais de leite, e não de alimento sólido. Ora, qualquer que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas, para discernir tanto o bem quanto o mal. Capítulo 6, vira aí. Verso 1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e o ensino sobre batismos e imposição de mãos, e sobre ressurreição de mortos e juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Eu quero falar com vocês aí nessa noite, nesse princípio de noite, sobre alguma desconstrução que às vezes é preciso passar pela nossa mente, pelo nosso entendimento. Porque muitas coisas que a nossa prática dita cristã assimilou, na verdade, são apenas muletas. E o que é muleta? Muleta é um instrumento de Deus que serve para fazer o aleijado chegar no lugar onde ele tem que chegar. É um acessório. Só que o problema é que na história da humanidade, toda vez que Deus nos dá uma muleta, nós fazemos da muleta um Deus. E a gente passa a idolatrar aquilo que foi a bênção de Deus num determinado momento. Para você ter uma ideia, aquela serpente que foi mandada ser construída lá no deserto, que era para ser levantada num mastro, ela passou a ser idolatrada pelo povo de Israel durante muito tempo, até que foi necessário destruir aquilo que Deus havia mandado construir. E o problema é que há muitas outras serpentes que continuam levantadas na vida daquilo que nós somos como igreja e que a gente tem muita dificuldade de destruir. E essas serpentes, elas são a maior separação que existe entre nós e o perdido, porque eles olham para o que se tornou a fé em Cristo e não conseguem entender, não conseguem assimilar aonde é que está a boa nova dessa mensagem. Aonde que está as boas notícias? Aonde é que está, nessa mensagem que nós dizemos que anunciamos de Cristo, aquilo que é desejável para a vida da pessoa? Então hoje se tornou comum um monte de gente que fala de princípios de Deus,
só que tira Cristo da equação. Ou seja, os próprios princípios de Deus se tornaram muletas. Deus tem um princípio chamado princípio da semeadura. Verdade? Verdade. Aquilo que você semeia vai ser colhido. A gente passou a idolatrar tanto esse princípio que a gente começa a enterrar até o que não é semente achando que vai dar. Por exemplo, dinheiro. Pega uma nota de 100, faz um buraco no seu quintal, enfia a nota de 100 lá, joga a terra em cima, água todo dia e não vai nascer nada. Porque dinheiro não é semente, fidelidade é semente. E quando você é fiel para com Deus, Deus é fiel para com você. E quando você é infiel para com Deus, Deus continua sendo fiel para com você. Mas e a semeadura? Essa é a questão. O que o Éden e o pecado no Éden traz para nós é mais uma muleta que é difícil da gente se libertar. Tem gente que acha que a consequência do pecado na vida do homem foi o trabalho. Por isso que o cara amaldiçoa segunda-feira, né? Segunda-feira, trabalhar, Adão, seu desgraçado. Porque lá no Éden não tinha que trabalhar. Não, você está lendo a Bíblia errado. Lá no Éden tinha que trabalhar. Trabalho sempre teve. Ele cultivava o jardim. O que não tinha era salário. Porque não estava associado o que você faz ao que você usufrui. A sua subsistência. Mas não pode comer lá do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Beleza, mas da árvore da vida pode fazer suco. Pode espremer, velho. Abrir uma banquinha vendendo suco do fruto da árvore da vida. Tá tudo certo. Com o pecado, surge então essa ideia inovadora na história da humanidade. Salário. E a gente passa a viver segundo essa muleta. Por que ela é uma muleta? Porque a verdade é que nós não precisamos dela. Nós não precisamos dessa associação entre salário e trabalho. Porque Cristo já nos ensinou que aquele que busca a justiça do reino de Deus vai ter todas aquelas coisas que são as mínimas necessárias supridas. O próprio Deus faz questão de honrar com um salário digno, um salário justo, aquele que trabalha. Então o nosso foco deveria ser no trabalho e não no salário. Mas a gente não faz isso. A gente se apoia na muleta. Então a semeadura é um princípio, mas você tira Cristo da equação. Você se esquece de que Cristo, na verdade, Ele te abençoa mesmo quando você não planta, porque Ele é bom. De que quando um homem e uma mulher resolvem se casar, viver juntos, Deus abençoa, mesmo que não seja crente. Por isso que a gente não tem crise, faz casamento de espírita, do pessoal de Umbanda. Chamou, eu vou lá e faço mesmo, velho. Até visto a caráter, se quiser. Estamos aqui para descomplicar o processo. Porque Deus abençoa. Deus abençoa. Citam Davi, citam os profetas, mas tiram da equação que tudo que esses caras viram foram deslumbres daquilo que era a revelação de Deus para nós, que está na pessoa de Cristo. E aí tem um tanto de gente lendo Bíblia querendo ser Davi. Querendo ver as coisas que Davi viu. Querendo ter a riqueza de Salomão. Ou as mulheres, né? Mas as sogras ninguém quer. Porque você quer escolher as coisas. Você está pegando as muletas que foram usadas ao longo da história da igreja e está colocando essas muletas no altar. Porque você acha que isso são importantes, essas coisas são importantes. E nós, nessa noite, temos várias muletas na nossa vida que nós precisamos entender que elas não têm sentido algum. O que esse texto que a gente leu está falando? Ele está falando que esse povo não estava maduro o suficiente para receber alimento sólido. E que por conta disso era preciso dar leite para eles. Fica falando das coisas fundamentais. E especificamente no capítulo 6, no verso 1, fala assim: pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição.
não lançando novamente fundamento de arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Ele está dizendo que estas coisas são rudimentos da fé em Cristo que a gente, na verdade, vai ter que deixar de lado por um momento. Quando a gente atingir a maturidade para não mais depender de leite espiritual, mas poder comer alimento sólido. Porque todas essas coisas são muletas. A liturgia do culto é muleta. O louvor é muleta. A minha pregação é muleta. A maneira com que a gente constrói prédios e se organiza e cria hierarquias, tudo isso é uma muleta. Tudo isso são coisas úteis dadas por Deus para que um milagre aconteça. E um milagre é que o paralítico, que sou eu e que é você, tenha a oportunidade de entrar no lago, no tanque, o tanque de Betesda, aquele onde o anjo vem e move a água de vez em quando, e o primeiro que pular ali dentro se torna curado de todas as suas mazelas. Tem muita gente vivendo com crise porque idolatra as muletas e começa a achar que o propósito de ser igreja é se reunir dentro de um prédio, é ter um louvor legal, é ter um pastor e ter uma palavra. Mas todas essas coisas, elas têm como objetivo se tornarem desnecessárias na nossa vida. O problema é que você não pode tirar a muleta daquele que ainda depende dela. A liturgia e o ensino e todas as coisas que nós vivemos na prática da igreja não são para você que está tendo dificuldade com ela. Porque se você está tendo dificuldade com a vida comunitária dentro destes aspectos litúrgicos, é porque a chave em você já virou. Você, eu espero, consegue adorar a Deus e louvar a Deus junto com os seus irmãos, mesmo que não haja ministério de louvor. Você consegue se alimentar da palavra, mesmo que não haja quem pregue. Você não perde o contato da comunhão com os irmãos e continua visitando uns aos outros e se pastoreando mutuamente, mesmo que você feche o prédio dessa igreja e nunca mais abra. Todo aquele que alcança esse grau de maturidade passa a ter dificuldade com a nossa prática. Por quê? Porque são muletas que você não vai precisar mais. Então vamos quebrar as muletas aqui hoje, igual aqueles cultos que faziam nos anos 80, né? Traz seu óculos aí, joga aqui as muletas. Pera, irmão. Todas essas coisas não são para nós. Todas essas coisas são para os nossos irmãos que ainda não conseguem chegar no tanque de Betesda. Todas essas coisas são para que o outro possa se achegar até Deus. E é por isso que nós ainda não quebramos essas coisas. O objetivo pelo qual nós nos reunimos para louvar, e nós abrimos a nossa boca, e nós levantamos a nossa mão, e cantamos a plenos pulmões, de que Deus é bom, de que Cristo deu a sua vida por nós, e que Ele ressuscitou e veio nos buscar, não é para agradar a Deus, porque nada que você faça é suficiente para agradar a Deus. Isso é religiosidade morta. E as pessoas lá fora, quando nos veem com a ideia equivocada de que isso é uma verdadeira religião, eles não conseguem entender onde que está Deus nessa equação, porque não vem Deus. O propósito pelo qual nós abrimos a nossa boca para que a gente cante em comunidade é para que o nosso irmão possa ver Deus, porque a gente já viu. O louvor, então, ele não precisa chegar em Deus, ele tem que chegar no meu irmão. Assim como o sacrifício tem que chegar no meu irmão. Assim como a oferta tem que chegar no meu irmão. Porque nada que eu dê para Deus vai fazer Deus nem mais rico, nem mais pobre, nem mais alegre, nem mais triste. Porque Deus não precisa de nada seu e Ele muito menos quer. Aquilo que Deus quer, Ele toma. Mas Deus escolheu uma maneira de se manifestar no meio da família. E essa maneira é repartir a oportunidade de ser conhecido através de você.
Ou seja, ele não quer apenas ser conhecido de modo sobrenatural, mas ele quer que o sobrenatural de Deus possa agir através de você. Para quê? Para que você tenha a oportunidade de levar o seu irmão a um grau de entendimento onde o seu irmão também não vai mais precisar de muleta. E aí a gente vai quebrar a muleta. Sabe por que as muletas ainda vão muito longe? Porque tem muita gente precisando delas. Sabe por que nós não quebramos a liturgia, não reinventamos a roda? Não criamos modelos orgânicos, como muita gente está chorando aí, que a igreja tinha que ser mais simples. Porque isso pode ser bom para nós, mas a gente precisa entender o que traduz com fidelidade para as pessoas que estão nessa geração e que ainda não entenderam a mensagem que a gente entendeu. Então, a igreja é ruim. Está no caminho certo. Se está te incomodando, então também deve estar incomodando o seu irmão. Então, se ele vier fazer parte dessa comunidade, ele vai entender que viver em comunidade custa, dói, não melhora com o tempo. Que faz parte da vida familiar a gente ter confrontos e conflitos uns com os outros. E que Deus vai nos moldando dentro desses conflitos. Você briga com seu irmão, lá na sua casa, sai para os tapas. E o que sua mãe falava? Para de brigar, moleque. E nada que o seu irmão fizesse com você fazia ele menos seu irmão. Nem se ele te roubasse. Nem se ele te desse uma paulada na cabeça. Teu irmão dava uma paulada na cabeça, você desmaiava. Tua mãe catava você, corria para o hospital. Aí a hora que estavam os dois bons, ela dava uma surra nos dois. É a igreja. Quer viver em comunidade? Vai doer. Mas por que eu preciso viver em comunidade se eu já entendi? Você precisa viver em comunidade porque essa muleta não é para você. Essa muleta é para o outro. Deus escolheu se manifestar em você e escolheu ser adorado no outro. A única possibilidade que nós temos de prestar culto é devotando a nossa vida ao outro, ao irmão. E aqueles que ainda nem irmãos não são, mas que não sabem, não têm o menor conhecimento de que essa família existe. Então nós vamos levar Deus até essas pessoas e muitas vezes usaremos dessas muletas para que essas pessoas possam entender aquilo que nós já entendemos. Então vamos tirar o louvor do culto? Não, porque ele comunica. Mas nós não precisamos mais dele. Nós não precisamos do culto, mas nós continuaremos a cultuar a Deus na comunidade, para que as pessoas entendam o que foi que transformou a nossa vida. Porque uma vez que houve a transformação, você se tornou livre e não precisa de mais nada. Você junta com um irmão no boteco da esquina e ali vira culto. Deus é glorificado ali, o poder do Espírito Santo vem sobre vocês. Vocês pregam a palavra, vocês, se bobear, tiram até oferta lá. Às vezes de maneira mais eficiente no evangelismo e no ensino e no cuidado do que dentro de uma igreja institucional. Mas essas muletas ainda atendem a muitas pessoas. Abre sua Bíblia em João capítulo 5. João capítulo 5, verso 1 em diante. Sabe o que dá mais medo no nosso evangelicalismo? Na nossa maneira de contemplar a fé? É de que Deus dá um milagre para nós o tempo todo. Ele está à nossa disposição. Mas a gente não quer usufruir do milagre. Esse clamor da nossa geração por uma religiosidade, uma religião que faça sentido, é um clamor genuíno. São pessoas que querem se relacionar com Deus, mas não conseguem ver na nossa maneira de se relacionar com Deus graça o suficiente para encontrar o Criador. E por que isso acontece? Porque nós somos os donos das muletas. Nós usamos todas essas muletas litúrgicas e institucionais para que a gente se achegasse próximo a Deus. E agora que a gente se achegou próximo a Deus e já tem conhecimento de quem Ele é, do quanto Ele é bom, e do quanto você não dá dízimo e não dá oferta, e Deus continua te abençoando. Quando você atinge esse grau de maturidade, aí sabe o que você faz? Você pega as muletas, tranca no armário
e finge que elas nunca existiram na sua vida. E não se esquece que tem mais gente precisando de ajuda para conseguir andar e chegar no lugar onde você chegou. Então o culto não é para você. Aliás, o que é culto? Já parou para pensar sobre isso? O tema dos desigrejados hoje lá, né? No fórum. Aí tem uns caras que pegam e falam assim, mas eu não preciso ir no culto para adorar a Deus. Beleza, tá vendo? Você falou duas coisas aí. Culto e adoração. Qual que é a diferença? É a mesma coisa. Será? Lembra daquele menino que foi mexer com o tigre lá e veio o tigre e arrancou o braço dele? Aquele tigre, ele louva a Deus. Porque ele faz as coisas que são segundo a natureza de Deus, que foram colocadas nele. Então, arrancar o braço do menino foi louvor a Deus. Por mais absurdo, doloroso e trágico que isso pareceu para nós. Aí tinha gente que queria matar o tigre, né? Tem que matar o tigre. Comeu o braço do menino. Deus tenha misericórdia daquela família, porque quem tem criança sabe que criança é fogo, né? Você piscou, já está lá dentro da jaula do leão, né, meu irmão? Mas o tigre não fez nada de errado. Porque ele louva a Deus sendo fiel à natureza que Deus colocou nele. E uma natureza selvagem. Aquele tigre, ele é animal e ele é terreno. Mas ele não tem a possibilidade de ser demoníaco. Sabe por quê? Porque ele não é capaz de negar a sua natureza. Ele não é capaz de, vendo o braço do menino, não comer o braço. Então, demônio não fica nesse tigre. Esse tigre endemoniado. Não, demônio não perde tempo com tigre. Não adianta ir lá expulsar, não vai sair nada. Porque ele não é capaz de negar a sua natureza. Agora, você é. Você é animal também. Você é terreno também, você ainda está aqui vivo, pisando sobre a face da terra. Mas você tem a possibilidade de se tornar demoníaco. E como que você faz isso? Quando você cede à sua natureza. A gente funciona ao contrário do resto da criação. Porque a sua natureza, na verdade, é o que te iguala a todos os outros seres. Mas o espírito é o que te diferencia. Então, em nós há a possibilidade de, tendo inclinações na nossa carne para viver da maneira que a gente tem vontade de viver, de falar, não vou fazer. E para que serve a muleta da igreja? Para que a gente celebre esse entendimento e coletivamente preste esse único culto que é possível ser prestado a Deus. Ou seja, onde eu venho aqui para mostrar para você que eu faço questão de negar as inclinações da minha carne e para que você possa fazer o mesmo. Para que eu possa louvar a Deus a plenos pulmões, não querendo louvar a Deus. Para que eu possa ler a Bíblia, não querendo ler Bíblia. Para que eu possa querer vir na escola bíblica dominical, odiando acordar domingo de manhã. Porque a sua natureza quer que você fique em casa dormindo, velho. Mas você é o único ser em todo o universo que pode negar sua natureza. E pode ir de maneira contrária àquilo que lhe é natural. Eu tenho pensamentos homossexuais. Está tudo certo, irmão. Você é o único ser no universo todo que é capaz de negar. Às vezes você pode precisar da ajuda da igreja. E esse é o culto que nós queremos prestar. Te ajudar a negar as suas inclinações. Eu tenho vontade de roubar, eu tenho vontade de matar, eu tenho vontade de matar minha mulher. Eu tenho vontade de, sei lá, cara. Todos nós temos vontades. Mas nós temos as possibilidades. Porque o Espírito nos diferencia. João capítulo 5, verso 1. Depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos
e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E então o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que ao ser agitada a água me ponha no tanque. Assim, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou são e, tomando o leito, começou a andar. Ora, aquele dia era sábado. O milagre de Deus para nós sempre esteve à disposição. O tanque, o lugar onde a gente se achega e que Deus vem e move o sobrenatural. O problema é que esse homem ficou 38 anos, 38, né? À beira do tanque, e a religião lhe negou o acesso de entrar no tanque, dentro do tempo oportuno. Isso aconteceu no tempo de Jesus e isso continua acontecendo. Porque nós criamos uma máscara de que ser religioso é viver segundo princípios. Ah, eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu me visto como crente. Mas essa máscara também é uma mentira. Porque a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e dos pobres, ou seja, é dar muleta para o irmão entrar na água. Só que há uma verdade ainda maior do que essa. A verdade é de que nem da água ele não precisa, porque ela também é uma muleta. Afinal, Jesus não jogou ele na água. Jesus só falou: pega o teu leito, levanta e vai para a tua casa. São 3 estágios aí. É o doente, é o são e é o que é capaz de curar as pessoas sem depender de nenhuma das muletas. Nós usamos as muletas da fé para a gente chegar até onde a gente chegou. Só que nós agora nem nos libertamos delas e nem as emprestamos para que outros possam chegar até onde a gente chegou. Por isso a religião nos nossos dias se tornou uma coisa inútil. Uma coisa que não comunica mais verdades que transformam a vida das pessoas. Deus escolheu ser adorado na vida do meu irmão. Então eu preciso fazer com que tudo que a minha vida expressa seja traduzido em adoração que é vista na vida do meu irmão. Porque nos reunimos e arrecadamos dinheiro juntos? Porque juntos é o jeito de Deus trabalhar. Deus é comunidade. Pai, Filho, Espírito Santo. E juntos nós nos movemos na direção dos nossos irmãos. Por que a gente sai do conforto da nossa casa para a gente se reunir num culto, onde na verdade você já sabe da palavra? Porque não é para você, é para o seu irmão. Às vezes o lugar onde Deus mais vai agir no domingo não é nem no culto, é na lanchonete depois do culto. Às vezes a palavra não foi dada para o pastor Neil. Foi dada para você repartir com o seu irmão aí. Mas você não quer prestar culto a Deus. Você quer louvar a Deus. Como um tigre faz. Você quer viver segundo a sua natureza. Você não quer se libertar da muleta. E até aí eu entendo. Porque quer andar de muleta, anda, velho. Mas você não quer libertar o teu irmão. Toda a nossa construção evangélica é muleta. Toda a nossa teologia é muleta. Toda a nossa carga doutrinária é muleta. Porque quando a chave virar, irmão, quando você aprender a amar o teu irmão, mais do que a sua própria vida, não vai precisar de mandamento nenhum mais. Quando você amar o teu irmão que está lá fora e que nem sabe que é irmão, o travesti, a prostituta, o menino de rua, o político corrupto, quando você amar essa pessoa, a ponto de abrir mão da sua própria vida, para que esse irmão possa vir fazer parte dessa família,
Aí você não vai precisar de mais nada. Não vai haver nenhum culto, em nenhum lugar, que vai te fazer entrar na presença de Deus, senão quando você se mover na direção dessas pessoas que você ama. Não vai haver nenhuma bênção que Deus pode te dar, nem nenhuma cura, nem nenhum milagre, nem nada daquilo que a gente vê na Bíblia acontecendo o tempo todo, que se Deus fizer por você, vai preencher essa lacuna no seu coração, essa angústia, essa busca que você tem por algo que você ainda não entende. E é exatamente essa angústia e essa busca que o mundo vive hoje. Só que eles esbarram na nossa religiosidade, nas máscaras que nós construímos, que fazem separação entre o povo de Deus e Deus. Quando você for louvar a Deus, louve de todo o seu coração. Não que isso vá fazer diferença para Deus, mas para que o irmão que está sentado do seu lado possa ver Deus na sua adoração a Deus. Quando você for ofertar, seja onde for, seja num projeto, seja na comunidade onde você congrega, faça isso de todo o coração. Sinta as dores da sua comunidade, sinta as dores dos projetos sociais, meu irmão. Faça isso com toda a generosidade. Vai fazer alguma diferença para Deus? Mas o irmão que está sentado do teu lado, quando ele te vê vivendo uma espiritualidade verdadeira, ele vai ver Deus. Venha para o culto não apenas para se encher da palavra, mas também para se esvaziar. Para ter o que repartir com a pessoa que está sentada do teu lado. Às vezes a amizade, o saber o nome do cara. Às vezes coisas tão simples que vão fazer a diferença na vida de uma pessoa para sempre. Esse é o culto que nós podemos prestar para Deus. Todo o resto é acessório. Tirem as cadeiras, tirem o microfone, tirem o prédio, tirem os louvores, tirem a nossa liturgia. A nossa fé não morre. Ninguém pode parar a igreja de Cristo. A gente continua se reunindo debaixo das árvores, nas praças, nas cadeias. Vamos preso. Fizeram lei contra os cristãos. Vamos preso, irmãos. Vão queimar os cristãos. Dói, mas passa rápido. Quer entrar no céu, irmão? Glória a Deus por isso. Mas Deus só não te matou ainda. Porque Ele não está preocupado com você. Ele está preocupado com o teu irmão. Ele está preocupado com o cara que está sentado do teu lado, que ainda não recebeu a porção que você recebeu. E Deus tem essas nuances, essa maneira de se revelar. Ele deu a muleta para os primeiros 50 metros para um, deu a muleta para os outros 100 metros para o outro, a cadeira de roda ele deixou para o outro. Então nós temos que juntar. Eu te carrego 50 metros, você me carrega 100, no final é descida, nós monta na cadeira e chega todo mundo lá. Precisamos disso tudo? Nós não. Porque se a gente morrer agora, a gente não precisa entrar no tanque. Nós já conhecemos Cristo. Se Deus não te ajudar com as suas dívidas, nem com a sua família, nem com os seus problemas psicológicos, psiquiátricos, nem com as suas doenças, nem com nenhum outro problema que você tem, teu lado está resolvido. Mas e o teu irmão? Qual é a tua cobiça ao chegar no céu? Já viu aqueles caras? Não, chegar no céu, velho, rua de ouro. O que você faz com uma rua de ouro, velho? Arranca uma lasca e faz um anel? Tipo... Para mim, se a rua é de ouro, é porque o ouro não vale nada, né? Que tem uma coisa mais inútil, mais desprezível do que um paralelepípedo. Chegar lá, assim, eu vou perguntar para Jesus
Pergunta agora, pô. Vai deixar as dúvidas tudo para chegar lá? Está pronto para o Google desse mundo e do outro ser enfiado na sua mente em um único segundo, você não tem que perguntar nada? O que você quer de Deus? Quero viver para sempre. A Dercy Gonçalves também queria. A Hebe, Oscar Niemeyer. O que é viver para sempre, irmão? Sabe qual é o único galardão que vai trazer alegria ao teu coração? Você chegar no céu e ver o teu irmão lá. Porque você chegar no céu e Deus te der uma pilha de ouro desse tamanho, mas teu pai não estiver lá, o que isso vale? O pedinte que fica lá perto da sua casa, ele não estiver lá, o que isso vale, cara? O que adianta eu sentar no colo do pai e o meu irmão não está sentado na outra perna do pai? Toda a nossa construção religiosa é muleta, e essa muleta é necessária para o nosso irmão chegar onde a gente chegou. Mas a gente precisa se libertar dela, para a gente parar de idolatrar as muletas. E para que uma vez que a gente tenha se libertado delas, a gente possa virar para os nossos irmãos e fazer os nossos irmãos experimentarem das curas que nós já experimentamos. Por isso que eu acredito na igreja. Eu não quero destruir a instituição, porque muitos têm chegado ao conhecimento de Cristo através da instituição. Mas para aqueles que ainda não entendem o porquê nós nos organizamos como nos organizamos, a gente vai ter que ir além. E para muitos que talvez nunca pisaram aqui, ou nunca vão pisar, ou nunca vão ter a oportunidade, nós vamos ter que levar um milagre lá. Nós vamos ter que chegar lá naqueles nossos irmãos que nem sabem que são irmãos, hein? E a gente também não sabe, nós vamos é pela fé mesmo. E vai chegar lá e falar, irmão, pega teu leito aí e levanta. Você vai ter que pular etapa. A fase das muletas nós estamos cortando agora na tua vida. E a gente vai poder expressar o sobrenatural de Deus na vida das pessoas. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a máscara da religião nos faz achar que a nossa conduta ou a aparência que a gente expressa para esse mundo está relacionado à nossa salvação. Está relacionado à possibilidade ou não da gente ir para o céu. Eu falei hoje ali no fórum, irmãos, bem no comecinho, que se tem uma coisa que eu já tentei nessa vida é abandonar essa fé. E eu me sinto miseravelmente amaldiçoado a fazer parte dessa família. Na verdade é abençoado, né? Mas é que tem vocês na equação. E aí complica um pouco. Eu já tentei desistir de Deus. Eu já tentei desistir da igreja, desistir dos valores pelos quais eu guio a minha vida. Mas eu me sinto irresistivelmente atraído por Deus. E se Deus me atrai, apesar de todos os perreps que eu coloco no caminho aí, de todas as coisas que eu faço, de todas as coisas que eu falo, de todas as vezes que às vezes saem umas coisas de mim que eu falo, Deus, como que o Senhor permitiu? E Deus ainda continua me usando, então não há dúvida nenhuma de que algum propósito ainda há, de que o outro seja abençoado através da adoração que eu posso prestar na vida dele. Sem sombra de dúvidas, irmãos, a sua vida não é diferente da minha. Sem sombra de dúvidas, você não é mais pecador do que eu. E isso eu tenho propriedade para falar, porque eu me conheço. Sem sombra de dúvidas, a palavra que pode sair dos seus lábios não tem possibilidade de ser menos poderosa do que a que sai dos meus. Você é capaz de perdoar muito mais do que eu sou capaz de perdoar. Não importa em que trevas você viveu ou de onde você saiu. Quando você se libertar das muletas, você vai ter autoridade para tirar o teu irmão dos abismos que ele tem vivido. E esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da igreja. Continuaremos perpetuamente nos reunindo em espaços, louvando a Deus, participando de escolas bíblicas dominicais, pregando com púlpitos, com microfone, onde um fala e um monte fica ouvindo, e tantas outras coisas
que para alguns de nós já não são necessárias. Tudo isso porque essa é a desculpa da gente estar junto, da gente estar perto um do outro e o outro ser esse ambiente de adoração onde a adoração é feita. Onde a religiosidade fica sempre em segundo plano. E as pessoas que puderem entrar por essa porta, desesperados procurando algo que faça sentido para a sua vida, vejam nos vínculos que há entre nós a verdade do Evangelho de Cristo. E não na liturgia e não em nenhuma outra coisa. A grande verdade é que o Evangelho é perfeito. E que a igreja é uma porcaria, muitas vezes, porque a gente faz dela isso. A gente faz com que aquilo que é mais simples, essas pequenas muletas que têm poder para carregar alguns durante algum tempo, até que o irmão seja curado, as disciplinas espirituais, a gente faz com que essas pequenas coisas se tornem fardos que as pessoas não suportam carregar. Ou seja, é nós que complicamos. Porque não há em nós prazer de vivermos juntos. Então que nessa noite você possa colocar sua vida diante de Deus, clamando para que Ele te liberte das muletas, mas para que também Ele te ensine a amar essas muletas. Porque essas muletas são os instrumentos usados por Deus nos nossos dias para salvar os nossos irmãos que ainda não estão no colo do Pai. Porque de tudo, irmãos, o que mais nós queremos, senão a vida dos nossos irmãos? Senão a vida da nossa esposa, a vida dos nossos filhos. Que me adianta pregar todas as semanas, cada semana num lugar diferente, e eu pensar que eu não consegui explicar o Evangelho do Senhor Jesus para o meu filho de 4 anos de idade? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Como é que você dorme, cara? É isso. E meu filho precisa de muleta. Eu não, eu já estou dirigindo e orando, eu estou no avião e orando, estou de moto costurando o trânsito e orando. Com meu filho a gente tem que sentar na beira da cama. Tem que orar pelas mesmas coisas todos os dias. Coisa que Deus já está careca de saber. Mas para ele é importante, para o meu filho. Aí essa semana a gente estava num grupo caseiro, reunido ao longo da semana, e meu filho colou na minha perna e a gente começou a orar pelos outros. Uns pelos outros. Aí eu levantei os pedidos de oração lá e eram uns pedidos muito doidos, né? Cada um com seus problemas. E o meu filho lá, eu falei, filho, agora nós vamos orar, né? E era engraçado, porque a gente já tinha orado com ele em casa desde sempre. Mas ele orar junto com outros por causas diferentes daquelas que nós oramos em casa, para ele foi novidade. Mas aí a gente orou, e no final, na hora que eu falei em nome de Jesus, ele soltou um amém. Que eu falei, rapaz, ele está entendendo o negócio. Meu filho está entendendo o negócio. Então o que você quer de Deus? O que a gente pode querer de Deus? Se não o outro, se não os nossos amigos, se não os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos irmãos que estão sofrendo lá fora e que nem sabem que fazem parte dessa família. Liberte-se da muleta, irmão. Ah, o louvor é ruim mesmo. Escola bíblica dominical é ruim mesmo. Acordar de domingo de manhã é ruim, velho. Culto é ruim, demora, não acaba. Tem uns pastores que pregam, você não entende nada. É só comigo que acontece isso. Às vezes, você, sei lá onde que você congrega, né? Porque eu já fui em umas igrejas que o cara pregava e eu falava assim, velho, eu prego melhor que esse cara 10 vezes. Porque humildade é coisa de gente feia, né? Gente bonita não precisa ser humilde, né? Aí o cara dá aquela pregação clichê, aquela coisa horrorosa, que leu meia dúzia de versículos, não falou nada com nada, você sai do culto falando assim, o que eu estou fazendo aqui, velho? Aí o irmão do lado vira e fala assim, rapaz, Deus falou comigo essa noite. É isso. Você vai se libertar das muletas e vai negar a si mesmo com gosto daqui para frente. E Deus vai ser glorificado nessa sua atitude. Você vai ser animal, terreno,
mas vai se recusar a ser demoníaco. Porque não querendo vir para o culto, você vai vir. Não porque isso seja culto, porque culto é estar junto com o seu irmão que ainda não entendeu o que você entendeu. Não precisando da palavra, você vai vir, porque na lanchonete é a oportunidade de você pregar para alguém. A igreja não precisando de nada, ainda assim você faz questão de ofertar. Porque você se recusa a deixar seus irmãos pagar a conta sozinho. Amigo é assim, não é? Vai na lanchonete, come um sanduba lá, e na hora de pagar, vira aquele cara que recebeu uma bolada, né? Ganhou na... Sei lá, não manjo muito de loteria, só joga na Mega Sena. Sei lá, o cara ganhou lá uns 3 contos, ele acha que já é milionário, né? 3 contos é 3 mil, viu? Ele vira e fala assim, não, pode deixar que eu pago. Aí vira pessoal, porque você vira e fala assim, não senhor, não vai pagar sozinho não. Não, eu vou pagar. Não, não vai pagar não, vou pagar também. E a gente não traz isso para a igreja, porque a gente não quer prestar culto de verdade. Nós estamos levantando oferta para o projeto lá na África. Aí vira o irmão e fala, não, eu vou comprar a garrafinha, quanto que é? 20? Beleza, tá aqui, ó. Cadê o outro irmão para virar e falar assim, não, você não vai comprar a garrafinha sozinho não, velho. Se você vai comprar uma, eu vou comprar 2. Aí vem o outro e fala assim, não, você não vai comprar 2 não. Você compra uma, eu compro uma. Entendeu? Porque você vai ficar com 2 na sua casa? Você mora em São Paulo para ficar estocando água? Pode parar com isso aí, velho. Não, senão vão dividir. Aí vem o outro, eu vou comprar. No final falta a garrafinha. E às vezes a nossa oração, sabe qual que é? Oh Deus, levanta um cara para ir lá e comprar todas as garrafinhas de uma vez só. Para, irmão. Deus escolheu usar você. Se liberte das muletas da nossa religião. Porque você não precisa delas mais. Mas entenda que elas ainda são importantes para os nossos irmãos mais fracos. Fraco não no sentido de fraqueza, fraco no sentido de ainda imaturidade. Gente que ainda não viveu com Cristo as coisas que nós vivemos. Então louve de todo o coração, seja generoso ao ofertar onde Deus moveu o teu coração para fazer parte. Tome tudo como pessoal, como parte da sua família. E trabalhe duro. Porque salário para nós não é problema. Nós não trabalhamos e não vivemos por salário. Nós vivemos por vocação. E a nossa vocação é negar a nossa natureza. O nosso culto é, negando a nossa natureza, vivermos juntos, de modo agradável a Deus e fazendo com que as pessoas vejam Deus em cada ação que a gente faz. Faça isso, meu irmão, e você não vai ter crise nenhuma em explicar a sua religião para as pessoas lá fora. O povo pergunta para mim sempre assim, cara, por que você pega tão pesado? Por que você fala as coisas? Por que você se expõe tanto nas redes sociais? Porque enquanto os crentes estão dando chilique com alguns pensamentos que às vezes vaza, às vezes no privado eu começo a receber mensagens de homossexuais, de travestis, e os mais legais de todos, na minha opinião, de ateus. Tem nada mais gostoso, velho, do que um cara vir e falar assim, velho, eu era ateu, mas agora eu tenho dúvidas. Aí eu rio, porque eu falo, velho, bem-vindo à família, cara. Porque você era da turma da certeza, né? Agora você tem dúvidas. Bem-vindo à família, cara. Você não faz ideia da alegria que é receber um e-mail, igual eu recebi uns tempos para trás, de uma psicóloga, que trata mulheres evangélicas. E ela não é cristã, a mulher, a psicóloga. E aí, de repente, ela chegou no impasse. Qual que era o impasse? Quando chega na questão da fé, a mulher está com treta no casamento. Mas quando chega na questão da fé, a mulher evangélica vira e fala assim, daqui eu não posso passar. Porque essas muletas aqui são o meu Deus, daqui eu não posso discutir. Aí a mulher que nem cristã não é, me escreve. Falando assim, ó, me explica esse negócio aí de casamento, sexo e Deus. Porque eu não consigo entender esse negócio. Aí como é que eu vou ajudar essas mulheres? Eu estou perdendo a noite de sono, porque eu não consigo ajudar essas mulheres, porque eu não entendo o como se relacionam essas 3 coisas.
Sabe? Casamento, sexo e Deus. Aí eu mandei um e-mail desse tamanho para a mulher, né? Dividido em duas partes. Primeira parte, o que tinha que ser. E a segunda parte, o que é. Falei, ó, porque o que a Bíblia diz é isso aqui, ó. Mas o que você vai achar por aí é isso aqui, ó. E aí a mulher me escreve agradecendo e falando, nossa, isso aqui me deu uma luz agora. Que agora eu vou usar a Bíblia para ajudar essas mulheres. O incrédulo usando a Bíblia para ajudar a salvar o crente. Esse é o mundo que a gente está vivendo, velho. E sabe por quê? Porque a gente não quer ser usado. Porque a gente está preocupado com o que vão pensar de nós. Se eu tenho conduta de crente. Se eu ter conduta de crente te agrada, mas me afasta do meu irmão lá em casa, então eu preciso rever a minha conduta. Sabe o que é ser um filho de Deus? É você ter capacidade, irmãos, de entrar no reino das trevas, no quinto dos infernos, e não se sujar, e não se manchar. Isso é ser luz do mundo. Não é ficar juntando um tanto de gente para a gente ficar aqui nesse... É tanta luz aqui que tem que até pegar óculos escuros. É para que a gente seja família aqui, mas para que a gente estenda a família lá. Que você possa ir nos lugares mais tenebrosos dessa terra e entrar lá e não se contaminar. Ser amigo das pessoas, ser amigo no boteco perto de sua casa. Não é para ir lá beber cachaça com os caras. Mas é para ir lá e ser amigo do cara, velho. Não tem aquele profeta que fala que no bar todo mundo é igual? Reginaldo Rossi. Os caras já têm um princípio de humildade ali estabelecido. Aí está faltando, às vezes, alguém só para organizar, cara. A congregação já se reúne ali todo dia. Está faltando só o pregador, e pode ser você. Os centros comunitários, os centros de bairro, a sua vizinhança, a universidade, a escola. É só você ir lá e ser amigo dessas pessoas. Se deixar amar essas pessoas. Amar a ponto de você topar dar a sua vida por ela. Desejar que ela seja mais um irmão para se sentar no colo do Pai. Quando você viver isso, meu irmão, acabou a religiosidade. Acabou a máscara da religião que afasta as pessoas do conhecimento do Pai. Para encerrar, sabe o que nós transformamos a nossa fé? Nós transformamos a nossa fé em algo assim. Se o cara chegar muito perto para ver como que um cristão vive, ele apostata da fé. Porque de longe tem a aparência de ser legal, mas de perto você vê os podres. Por exemplo, não, eu sou espiritual, mas falo mal de todo mundo. Eu sou o pastor da paciência e do amor, mas desço o cacete na minha mulher lá em casa. E a gente tinha que inverter a parada. Como que a gente faz isso? Tudo que tem de ruim, põe na roda. Que é para isso que serve a igreja. Então, como vocês já me conhecem pelo meu pior lado, daqui para frente a tendência é só melhorar. Quem me conheceu no Facebook, a hora que me vê aqui falando no microfone, fala, não, esse cara é crente, velho. Porque antes você tinha dúvida, né? Quando você se apresentar para alguém, fala, ó, eu sou o fulano, mas cuidado comigo, porque eu roubo. Aí o irmão te ajuda. Não dá mole para você roubar, fica tudo certo. Né? E a gente vai cuidando uns dos outros, vai todo mundo alcançando a estatura de Cristo. Aí, quando você convida o cara de fora e fala assim, cara, vem ver como a gente vive. Quanto mais perto esse cara chegar, mais ele vai ver Deus.
Quanto mais dentro ele entrar nesse relacionamento da família, mais ele vai desejar Deus. Mais ele vai falar assim, cara, como eu amo a igreja. Porque isso é a igreja. Todo o resto é acessório. Então lembre-se, irmãos, daqui até o fim de sua vida, a nossa teologia, as nossas doutrinas, se nós batizamos com muita água, com pouca água, se pode beijar ou não pode, tudo isso é acessório. O resumo do Evangelho é que Deus quer salvar os seus irmãos através de você. E o caminho para isso é que você ame-os a ponto de perder a sua própria vida. Faça isso e você terá cumprido cabalmente todo o Evangelho. Você vai se sacrificar de todas as formas necessárias, participando de cultos, de vigílias, de orações, de ofertas, do que for necessário para que seu irmão alcance a estatura que você já alcançou em Cristo. Se você ama Jesus mesmo, então você tem que amar o irmão que está sentado do seu lado. Que a própria palavra fala. Como que alguém pode dizer amar a Deus que não viu, se não ama o irmão que está aí do lado, a que viu? A máscara da nossa religião é isso. É querer parecer uma coisa que na verdade nós não somos. Então que nessa noite a gente coloque diante de Deus o nosso coração, pedindo para que Ele nos dê ousadia em expor os nossos pecados na comunidade onde você faz parte, que você se esforce em viver em comunidade, apesar de todas as divergências. Viver em comunidade é divergência, velho. Família é divergência. O pai vai lá, cria o filho, dá carinho, dá educação, o desgramado vira palmeirense quando cresce. É menos filho por causa disso? De maneira nenhuma, você continua amando do mesmo jeito. Diversidade de opiniões de política, de futebol, e às vezes até de religião, mas o amor ali continua existindo. Que Deus dê a você esse amor, para que a máscara da religião caia da sua vida e que as pessoas possam ver graça. Porque quando elas enxergarem a graça de Deus em você, meu irmão, eles vão desejar viver o que você vive. Eles vão querer colar com você e vão querer ser seu amigo, porque você só vai saber falar de Deus. E não é esses clichês chatos, não, sabe? Tipo, quer um chiclete? Não, eu prefiro Jesus. Não, velho. Não é isso. Porque tem uns caras que é assim, né, velho? Não. É o cara olhar na tua maneira de tratar os teus filhos, tratar os teus irmãos, tratar o desconhecido na rua. E ele virar para você e falar assim, tem alguma coisa diferente em você, cara. Você não é desse mundo, não. E aí você vai falar, realmente eu não sou. Esses dias eu estava no avião, eu sou muito abordado em aeroporto, assim, né? Porque eu acho que, eles falam que popularizou o negócio de aeroporto, mas não popularizou muito, não, pelo menos não da minha classe. As pessoas me abordam no aeroporto e perguntam o que eu faço da vida. Tem base. Eu acho assim, desagradável, né? Tô lá assim, sentado na boa, o cara vem, oh, me desculpa assim, intrometer, mas o que você faz da vida? Aí eu tipo, mas por que você está perguntando? Não, é porque você é muito diferente das coisas que tem aqui, né? Aí antes eu falava que eu era pastor. Aí ninguém acredita. Aí agora eu conto história primeiro, depois eu conto a verdade. Agora eu falo que eu sou traficante. É legal, cara. O que você faz? Sou traficante. Mesmo? Mesmo. O que você vende? Eu trafico a verdade, mas fala baixo, não conta pra ninguém que o negócio aqui é. Aí você conta a verdade, o cara, não, você não é pastor não, velho. Fala, você prefere traficante ou pastor? Por aí vai. A última vez que eu estive no Rio aqui, eu tive uma experiência muito gostosa até com um irmão. Aliás, eu até mandei ele pra cá, viu? Um irmão que estava desigrejado no aeroporto de Santos Dumont. Eu lá, assim, discretamente, boné baixo, óculos escuro, cabeça baixa, assistindo uma série, assim, no tablet.
Aí o cara me abordou e falou assim, não é você que está perdendo esse voo não, cara? Falei, não, meu voo é daqui 2 horas. Ele, você é aquele cara no Facebook, né, velho? Falei, sou. Aí a gente ficou ali 2 horas de conversa, muito gostoso, cara. E aí o cara, eu queria viver isso daí. Falei, pô, tem uma igreja, velho. Eu sei de uma igreja aqui, só que é meio longe. Aí onde é? Falei, lá em Sorocaba, do lado da minha casa. Falei, pô, vai lá então. As pessoas vão desejar viver as coisas que você está vivendo. Quando você se livrar das muletas. Quando você entender que a muleta é para o outro, mas não é mais para você mesmo. Quando você viver de todo coração aquilo que Deus chamou você para viver. Então vamos orar, coloque sua vida diante de Deus, para que Ele possa nessa noite te dar um coração que ama. Um coração voltado para as pessoas e não apenas para as práticas religiosas. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, pedimos perdão, Pai, porque nós transformamos a religião, as práticas doutrinárias, a teologia, tudo isso, Pai, que acaba sendo bom, nos levou ao conhecimento do Senhor, mas nós transformamos tudo isso em ídolos. Nós transformamos aquilo que o Senhor usou para nos abençoar em aberrações. Nos perdoa, Pai, porque nós perdemos o amor uns pelos outros e o amor pelos nossos irmãos que estão lá fora. E por conta disso, a gente não tem tido prazer em se reunir, a gente não tem tido prazer em viver uma verdadeira religiosidade que exala graça e misericórdia. A gente não tem mais cantado de todo o coração, de modo que o nosso irmão seja levado a te adorar também, Pai. A gente não tem tido mais o prazer em colocar a mão no bolso e ser generoso nas ofertas, sabendo que não é a nossa oferta, mas é a nossa atitude que ensina ao nosso irmão que pagar a conta é fazer parte da família. Que o Senhor perdoe a dureza do nosso coração com relação às pessoas que estão sofrendo, que estão morrendo por falta de um abraço, por falta de alguém que lhe saiba o nome, que o visite, que telefone de vez em quando. Que o Senhor perdoe o nosso pecado da omissão, Pai. E que o Senhor use a nossa vida para transformar a igreja da nossa geração em algo que faça sentido, para que as pessoas não fiquem mais envenenadas por essa máscara de religião, mas para que elas possam te conhecer verdadeiramente como nós conhecemos. Que viver com o Senhor, Pai, não seja um conjunto de doutrinas, de regras, de práticas, mas que seja algo agradável e natural como respirar, Senhor Deus. Nós que não sabemos mais viver de outra forma, que não sabemos mais não glorificar o Teu nome, que não sabemos mais, Senhor Deus, viver para nós mesmos, nos dá a oportunidade de repartir isso com os nossos irmãos, nos dá a oportunidade de levar junto com cada um de nós os nossos irmãos, Pai. Um só galardão nós queremos receber no céu, Pai, que é mais irmãos para se assentar na mesa do nosso Pai. De tudo que o Senhor tem e de tudo que o Senhor poderia nos dar, Pai, aquilo que nós mais desejamos é a vida dos nossos irmãos. Usa a nossa vida para que nós alcancemos a vida deles, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Obrigado. Deus abençoe. E agora? Quem vai pegar o microfone aqui? Valeu, obrigado. Já queria agradecer demais aí a presença de vocês. Se coloque de pé só por um minutinho. Chamar aqui o pastor Alisson para fazer uma última oração. E dentro de tudo que foi falado aqui, pô, tu não pode sair daqui depois de tudo que nós falamos sem dar um abraço, cara, na pessoa que está do teu lado. Mas dá um abraço no teu irmão, que é a igreja junto com você, que vai morar no céu contigo. O cara tem que morar no céu contigo, senão não tem sentido a gente estar aqui. Mesmo que você não conheça ele, dá um abraço aí com muito carinho, com muito respeito, com muito amor. Se você puder ficar abraçado com esse irmão, se sentir à vontade com isso, fica aí abraçado com ele aí. Vamos orar. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado.
Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos nesta tarde, nesse final de tarde, início de noite. Ó Deus, muito obrigado pelas palavras que ouvimos neste lugar, pelas revelações vindas do Senhor, pelas palavras, Senhor, nossas, misturadas com a do Teu Espírito, que certamente fez com que cada um de nós saíssemos daqui, ó Deus, com um novo entendimento. Queremos te agradecer, Senhor, porque nesta noite, quem sabe o Senhor está nos chamando a retomarmos, Senhor, a muleta que deveríamos estar carregando hoje, porque ainda não alcançamos a maturidade. Muito obrigado porque nesta noite o Senhor nos chamou novamente a retornar para a comunidade, seja ela debaixo de uma árvore ou dentro de quatro paredes, a novamente auxiliar os irmãos que ainda precisam da muleta. Muito obrigado, Senhor, porque nesta noite o Senhor continua nos exortando, a todos nós, imaturos ou não, a continuar prestando um culto ao Senhor de segunda a sábado, para que no domingo, Senhor, quando entrarmos nas nossas comunidades, possamos celebrar o culto que vivemos durante a semana. E assim, nós mesmos, possamos cada vez mais ver menos máscaras, mas mais transparência, mais a natureza do Teu reino em nós e através de nós. Abençoa a juventude dessa e de outras igrejas que vieram a esse lugar. Abençoa a nossa casa. Nos ajuda, Senhor, a ser esse portador da Tua glória. Que ao chegarmos na nossa casa hoje, de fato e de verdade, a glória chegue lá. Porque queremos ser portadores da Tua glória. Molda o nosso caráter. Nos ajuda a cada dia mais ser parecido com o Senhor. E assim espargir o Teu amor por toda a terra. Nós oramos assim, te agradecemos muito por esse dia. Oramos no nome de Jesus. Amém.